Quando a gente pensa em Pantanal, a gente pensa já na abundância de animais, né? Nas áreas alagadas, nas áreas úmidas. E acho que isso o Pantanal tem perdido nos últimos anos justamente pela essa seca tão duradoura. Toda essa área que a gente está vendo aqui, ela alaga completamente na época da cheia. E aqui, por ser uma área mais baixa, forma um açude, que mesmo no pico da temporada seca, é um grande oásis para a fauna, é um dos únicos pontos de água na temporada que a fauna tem, né, esse recurso. E eu estou extremamente chocado, assim, já tinha um tempo que eu não vinha aqui e está completamente seco, não tem uma gota de água, não tem nada de umidade. Ano passado, que já foi um ano extremamente seco, ainda tinha bastante água aqui, tinha muito jacaré, tinha cervo do Pantanal e agora toda a fauna foi embora e não tem o recurso, não tem a água. A seca ela envolve espécies migratórias de aves que vêm para cá para se beneficiar da fartura de peixes, por exemplo, eles não vêm mais, porque eles não têm mais peixe. Isso vai desde o peixinho, né, que é a base da cadeia lá, que alimenta todo mundo, até uma onça, por exemplo, que é um predador de topo, né? O Paizinho é uma região aqui na Caimã icônico pela abundância de jacarés, pela abundância de água, logo, abundância de peixes também, né, que é o recurso que o jacaré come. A água ela era tão forte, tão intensa e tão volumosa que fazia corrente mesmo. E era bonito de ver, de cima da ponte a gente olhava para baixo e via os jacarés todos com a boca aberta. Eles nem se esforçavam para pegar o peixe, eles ficavam com a boca aberta e os peixes vinham pela corrente, né? Era um jeito super preguiçoso de caçar. E hoje em dia não tem sequer água mais. Quem dirá corrente, né? A gente também tinha um lugar muito icônico aqui na Caimã, que a gente chama de dormitório de garça, né? São árvores grandes onde as garças se recolhiam para dormir. E o som que elas faziam, 5 horas da tarde, 5h30 da tarde, era ensurdecedor, né? Todas elas se recolhendo naquela mesma árvore para encontrar o seu cantinho para passar a noite. Aquela árvore, ela ficava ilhada por água, né? Então as garças acordavam e já iam pescar, né? Estava fácil o recurso. Hoje em dia esse local não tem o menor atrativo para as garças mais, porque a água secou. Esse aqui é um açude que sempre foi uma referência para a gente, né? Mesmo durante a seca. E hoje em dia não tem quase nada de água, tem um pouquinho de água lá só e essa vegetação aqui assim tomou conta do açude. O que tem acontecido agora, a gente tem enfrentado a maior seca dos últimos 50, 60 anos e isso é muito preocupante. Visto cada vez mais episódios drásticos de grandes queimadas, né? Isso é muito visível, o efeito sobre a fauna é muito grande, né? Estima-se aí que só em 2020 17 milhões de animais vertebrados morreram imediatamente por conta do fogo. Mas além desse efeito, né, drástico e muito visível que é o fogo, algo que me preocupa ainda mais são os efeitos silenciosos, né, dessa seca, né? Acho que é a fome, que é a falta de recurso alimentar para a fauna.
O jacaré e a capivara compõem mais de 60% das presas das onças pintadas. E estão desaparecendo. A gente já quase não acha capivara, mas aqui os jacarés que tem são minúsculos, não sustentam a população de onças pintadas que tem nessa região. Algumas espécies acabam se beneficiando disso também, né? Você vê já uma quantidade maior, uma distribuição maior de veados campeiros. Você vê muito mais emas do que você via antigamente. Então a composição e a estrutura da comunidade de espécies aqui dessa área está alterando e num período curto de tempo. Se essa seca continuar por mais alguns anos, se a temperatura continuar a aumentar, como a gente tem visto, se a umidade continuar a diminuir, como tem sido nesses últimos anos, a gente vai ver um sistema muito mais pobre, né, em termos de diversidade biológica. Para recuperar isso aqui vai precisar de muita água. As pessoas chegam aqui no Pantanal, estão andando aqui e estão vendo aquele mundaréu de água e falam assim, nossa, como chove aqui, como chove aqui. Não chove. No Pantanal chove em torno de 900, 1000 milímetros por ano, o que é um semiárido, né? Essa água toda que você vê na planície, ela vem do Planalto. Tudo isso, né, que está no Cerrado, todas essas nascentes desses rios vão enchendo com seus tributários e tal, e tudo isso vai de norte para sul, de leste para oeste, de sul para norte e cai na planície pantaneira. A planície é uma planície, ela é plana, certo? A cada quilômetro a declividade é em torno de 2, 3, em alguns locais chega até 5 centímetros. Então aquele mundaréu de água, quando entra naqueles rios que são tão planos, o que acontece? Enche a caixa do rio e inunda, né? Inunda as margens. E toda aquela água que inundou, ela vai caminhando lentamente, lentamente, tudo na direção do Rio Paraguai. Então é um organismo vivo, o Pantanal é um organismo vivo. E esse coração que enche, que esvazia, que enche, que esvazia, toda a dinâmica dos pássaros, dos bichos todos, tudo está ligado, das plantas, tudo está ligado a essa pulsação, por isso que chama pulso de inundação. Essa característica única do Pantanal em termos, né, do regime hidrológico foi responsável pela criação de um vocabulário geográfico próprio para a região, né? Então, rio no Pantanal, o termo rio é usado para grandes rios, né? Pequenos rios são chamados, por exemplo, de corichos. E no Pantanal a gente tem diferentes tipos de lagoas, né? Então nós temos as baías, que são corpos d'água que mantêm comunicação com a água dos rios, com a água das enchentes. E temos as salinas, que são corpos d'água, que são lagoas que não mantêm conexão com as águas dos rios, né? Então as salinas, elas são alimentadas exclusivamente pela água da chuva, normalmente com a borda, uma praia arenosa bem marcada, e as baías cheias de plantas aquáticas, cheias de vegetação, né, com formato mais irregular, e normalmente acompanhando, né, as vazantes, acompanhando os cursos dos rios. As vazantes são essas áreas mais deprimidas, mais baixas do terreno, onde normalmente, normalmente as águas escoam durante o período em que o Pantanal está esvaziando, por isso o nome vazante, né? Elas são muito facilmente reconhecidas em campo, porque normalmente as vazantes elas são ocupadas por vegetação campestre, né? Os campos úmidos, como são chamados, e que são em grande parte, né, responsáveis pela pecuária extensiva tradicional que vem sendo feita no Pantanal já há pelo menos 2, quase 3 séculos. Sim, o que está ruim pra gente é falta de chuva, né? O Pantanal tem que ter água. Falta de água afeta tudo, né? Não tem água, o gado passa sede. A fazenda aqui é grande e tinha aí tipo 20 baías. Hoje tem 2 baías com água. Essa baía aqui, 3 anos atrás, ela era cheia d'água.
Essa água vem sentido o rio Taquari, o rio Coxim, que joga para nós aqui, né? Vem nas vazantes e vem caindo aqui dentro. Daqui vai enchendo, vai até morrer no rio Paraguai. Você vê, ó, acabou tudo, não tem mais água, já virou até pasto, né? Tem animal comendo. Aí essas árvores em volta aí, ó, tudo dependia dela, né? Tá morrendo tudo. Essa marca mais escura, né? É a marca da água que pegava, ó. Isso aqui ela ia até lá dentro no mato pra lá. E é muito grande essa baía. Subia lá, vê que tá tudo seco, acabou tudo, ó. Tudo seco, as árvores morrendo. Esse ano foi o ano inteiro, né? Gado, não precisa tirar, né? Não encheu, né? Desde o ano passado já. Desde o ano passado, né? Ano passado. A gente teve que fazer bastante açude. Pega uma máquina escavadeira, que chama reta escavadeira, né? E faz o buraco, 20 metros por 30. Aí cava, até ali 3,5 metros, 4 metros, até dar água. Puxa a água de baixo para cima, porque em cima não tem mais nada. A gente tem duas partes da fazenda, né? Que é a parte alta e a parte baixa. A parte alta, essa tem baía, salina. A parte brejão é a parte quando enche, alaga tudo. Tá tudo seco, não encheu. De uns 2 anos pra cá, vem só minuindo. Esse ano mesmo, passou o ano inteiro aqui, ó. Pra ver que nós temos uma estrada aqui, ó. Que nunca teve essa estrada aqui. Talvez agosto a dezembro. É o período que a gente usava isso aqui. Mantinha os animais aqui. Aí esse ano a gente usamos o ano inteiro. Não precisou de subir os animais embora. O que acontece quando a gente tem seca prolongada no Pantanal? Essas áreas de brejão, essas áreas permanentemente inundadas, elas vão contraindo, elas vão secando, então abrem-se grandes fronteiras de expansão da agropecuária, do agronegócio. Então você tem produtores cada vez mais expandindo as fronteiras de suas fazendas sobre áreas que há 1 ou 2 décadas atrás eram permanentemente inundadas. A inundação protegeu esse bioma. A água, além dela beneficiar toda a vida selvagem que tem lá e que depende dela, ela previne que o ser humano, que é um animal predador, né, se estabeleça lá. A gente tinha um Pantanal que ficava alagado por até 6 meses. O Pantanal já não alaga por 6 meses, é um Pantanal que se concentra o alagamento em 2 meses e uma área de alagamento menor. Então a gente tem um Pantanal que alaga menos e por menos tempo. Nunca vi o rio seco igual aqui, ó. Essa parte aqui sempre foi a parte mais funda. Eu gostava de pescar muito aqui com hóspede. Dourado, o pintado, que é o catfish. Mas nunca vi. Agora só tem esse canal aqui. Para subir aqui é muito difícil agora. Agora só quando é o tempo das águas mesmo, para poder passar mesmo agora aqui, que tá muito seco. Não chega. Mira. Tá muito raso. Aí fica até difícil até para os peixes atravessar. Para poder desovar lá para cima. Aí fica difícil, aí fica uma presa fácil para os jacarés. O Pantanal, quando na época da seca, ia baixando. Mas não baixava totalmente, como hoje abaixa, né? Era navegável. Você andava ele ponta a ponta, né? E hoje em dia você não faz mais isso. Que mudou tudo. Já não vai mais. Seco, seco.
A partir de 2018, nós não tivemos mais uma cheia grande, normal. Então, choveu um pouco e o Rio Negro está diminuindo, ficando mais estreito e muito menos profundo. Na nossa atividade turística, por exemplo, significa que a gente quase não consegue mais navegar nele. Barranco Alto é uma fazenda tradicionalmente de pecuária. O especial dela, eu diria, e da Nhecolândia, é essa diversidade com as baías e as salinas. Aqui na fazenda nós temos centenas de baías e dezenas de salinas que estão uma do lado da outra. Isso é fascinante. Isso faz com que a natureza se mostre muito diversa e sobretudo, os animais também e as aves. Nós temos uma diversidade de aves incrível, graças a isso. E no momento, como você viu, não existem baías nem salinas, está tudo seco. E isso é assustador. E com isso, nós realmente temos tido menos avistamento de aves aquáticas, sobretudo. E não sabemos para onde elas foram, mas em todo caso não se vê mais tantas como antes. Aqui já tem um pouco de água. Os porcos perceberam também, né? Aham, serve como banheiro. A banheira. E os porcos fuçaram aí, tem água, um pouco d'água e tem as abelhas bebendo água aqui ainda. Esse lugar é muito especial e ele é especial também sem água, né? É fascinante como ele é forte, como ele é potente, como nós nos damos conta aqui que nós somos insignificantes. Isso eu tenho a cada dia, eu percebo. Quão forte é essa natureza e quão valente ela é também. E você viu agora, depois dessa pequena chuva que nós tivemos, como as folhas voltam a nascer e tudo cresce e toma conta de novo, né? Então isso me impressiona muito e me toca cada dia. Desde que nós estamos aqui, nós nunca vimos essa salina assim, tão baixa. E essa cerca aqui, ela nunca apareceu nesse tempo que nós estamos aqui. Isso mostra que alguma vez aqui não tinha água, né? E isso aqui, essa área era usada para pasto. Então surge a dúvida se realmente essa seca desse ano, ou desses últimos 3 anos, ou se é um ciclo. Algo que agora está voltando, né? É uma fase. A gente tem, desde 1985, imagens de satélites que são geradas, 2 imagens por mês. A partir desses mapeamentos, a gente consegue ter uma história de como é que vem evoluindo esse uso do solo nesses últimos 37 anos. Não só no Pantanal, mas no entorno do Pantanal, na área de Planalto, né? Em áreas de Cerrado e da Amazônia, né? Os rios e as nascentes que nascem no Planalto que irrigam naturalmente o Pantanal. O Pantanal já passou por um período muito seco, né? Na década de 60, 70, a gente passou 10 anos ali do Pantanal muito seco. Só que o Pantanal ele encontrava-se numa situação muito mais preservada, principalmente em relação ao Planalto, né? A gente tinha um Planalto com vegetação natural muito mais conservada, áreas de floresta, áreas de savana. O que o nosso mapeamento mostra é que nesses 37 anos a gente teve uma perda de vegetação muito grande, principalmente no Planalto. Isso torna um Planalto muito mais antropizado, um Planalto que transporta muito mais sedimentos e armazena muito menos água do que há 60 anos atrás. O Pantanal é essa planície de inundação, mas a água é suprida pelas partes altas, então pela parte mais alta do Planalto Central, que é ocupada pelo Cerrado. Então é o fluxo de água que sai do Cerrado que abastece o Pantanal. O ciclo hidrológico, né, ele é mantido por processos que dependem da temperatura, dependem da cobertura vegetal, dependem da característica do solo
e da manutenção exatamente desses processos que determinam o seu transporte a longas distâncias. Então, quando a atividade humana modifica de forma tão intensa e tão extensa os sistemas naturais, isso tem um impacto muito profundo sobre o ciclo hidrológico e a transferência de água. Quando cheguei para cá, era bem diferente de hoje. Na época chovia muito, ainda tinha pouco de cerrado para desmatar. Aí a gente começou a limpar a terra e hoje a gente está com a maioria do gado de corte. A gente, quando mudou para cá, furamos um poço convencional, servia água para 2 famílias. Eu comecei ele com 2,5 metros, hoje ele está com 9 e está seco. Sei, se continuar o tempo assim, do jeito que está indo, eu penso que no futuro a água vai sumindo. Essa região aqui, eu mesmo tenho conhecimento aqui desde 64, isso aqui era puro mato. Chovia 30, 40 dias direto, um dia sim, um dia não, já estava caindo água. Essas matas daqui foi tudo feita, derrubado na base do machado. Não tinha esse motosserra, não tinha nada, aqui era machado e braço. Esses mossorocas surgiram só depois do desmatamento. Começou a acontecer por quê? O que segura realmente a terra é o arvoredo. Então tirou o arvoredo, a terra ficou sem nada. Choveu, a parte declinável que é o solo, ela já desce aí, vai se espalhando aí. E essa parte da maçaroca ela vai se criando. Então ela começa assim. Por quê? Por causa do desmate. Você desmatou igual a terra foi lavrada para pasto, essa chuva, a água cai lá em cima, então ela já escorre e começa a fazer isso aí. A vegetação, ela mantém essa superfície do solo bem aerada. Ela mantém o solo bem aberto, bastante espaços que essa água consegue infiltrar. À medida que você retira essa vegetação, o solo vai ficando mais compacto. Seja porque a chuva está batendo e a própria força das gotas de chuva faz essas partículas de solo ficarem cada vez mais coladas, seja também você tem o gado pisoteando esse solo, compactando a superfície do solo. Isso faz com que aquelas chuvas torrenciais que ocorrem no Pantanal, elas caiam e elas não consigam infiltrar. E aí elas começam a lavar o solo, elas começam a levar essas partículas da superfície embora e formam-se grandes vossorocas. Se você tem essa vegetação nativa nos planaltos, você tem mais tempo dessa água infiltrar, dessa água contribuir para os rios do próprio planalto e essa água ela é entregue mais em parcelas ao Pantanal. Se está correndo tudo na superfície, você tem uma entrega muito rápida de água, você tem um pulso de cheia muito forte, então essa água ela tende a correr pelo sistema mais rápido do que ela correria normalmente e carregando consigo mais solo, mais areia, mais argila. E quando a gente fala de um ecossistema que está num equilíbrio muito fino entre o aporte de água, as secas, os tipos de solo, a vegetação, o fogo, qualquer mudança nesse equilíbrio causa desbalanços em outras partes do ecossistema. O sistema acaba sendo perturbado e ele tem que encontrar um novo ponto de equilíbrio.
nada veio essa fumaça, mistura de fumaça com poeira, cobriu tudo assim, do nada, repentinamente. Até 5 minutos estava completamente aberto. Agora tá tudo cinza, tapado, feio pra caramba. Quando eu vi a tempestade de areia chegando, ela não tem como não ser vista, porque ela forma uma nuvem de areia. O primeiro ímpeto que eu tive foi de tirar uma foto. Era uma coisa muito nova. Eu falei, o que é isso aí, vindo na nossa direção? Isso é a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida. Eu lembro que só deu tempo de eu sair correndo, falar, cadê as crianças? Ver que as crianças estavam protegidas dentro de um local. Ela é envolta de muito vento, chuva, areia, você não consegue abrir o olho direito. Nunca vi coisa igual aquele dia. Isso foi uma loucura. Agora há pouco, há um mês atrás, veio uma chuva e de repente essa chuva não era só uma chuva, mas sim um tipo de um tornado que aqui na fazenda, na pousada, até chegou a levar os móveis. Então foi uma coisa impressionante. E quando terminou, nos demos conta que tinha levado, derrubado, arrancado centenas de árvores. Foi uma coisa muito, muito impressionante e nos deixa muito preocupados porque poderia ser uma nova, sei lá, uma nova catástrofe. Porque já depois desse temporal, desse tornado, já houve mais um temporal de vento muito forte. Então, eis a questão se isso faz parte dessa mudança grande ou é o começo de um novo ciclo. É óbvio que existe mudança. Tem coisas que nunca foram vistas pela nossa geração que está aqui no Pantanal. E essa parte aqui, ó, era tudo verde. Queimou tudo. Agora o verde que a gente vê é só de cipó, que está cobrindo a vegetação e as árvores mortas. Né? Pulou o rio, ó. Com mais de 100 metros de largura, a fagulha pulava. Né? Foi se alastrando sem controle. Eu sou nascido e criado na região aqui próxima, região do Castelo, como é chamado, né? Até 3 anos atrás, eu só via água, né? Enchente, secava, enchia de novo. E aí, do nada, teve essa mudança de seca tão grande, né? Em 2019, a gente se deparou que para cima estava pegando fogo, né? Queimada. Aí quando a gente chegou lá, já tinha pulado o rio Paraguai, pro nosso lado. Aí de lá mesmo já acionei o pessoal aqui, já foram com trator, com pipa de água. E a gente veio brigando com esse fogo, fazia cera, ele pulava. Teve uma parte que quase fechou nossos tratoristas, né? Quase ficaram presos na área de fogo. Então deixou a gente bem desesperado aqui, passamos bastante medo, que eu nunca tinha passado por isso, né? Nunca vi uma coisa igual, tão grande assim. O que nós vivemos aqui não tem antecedente na história e quero crer que nessas dimensões também jamais vai se repetir. O fogo, quando chegou, ele era algo humanamente impossível de ser controlado. Um conjunto de fatores como temperatura, vento, fazendo com que pessoas saíssem na madrugada de suas casas, não perdoando espécie, não perdoando todo o esforço de conservação de uma região.
Nós temos aí um universo de áreas protegidas de 300 mil hectares, que inclui um parque nacional. 98% das áreas foram fulminadas pelo fogo. O fogo sempre fez parte, né, da história do Pantanal, mas o que acontece normalmente é que ele era mais restrito às áreas mais abertas, né? Então o fogo era usado como uma forma de manejo, principalmente da pastagem, né, para atividade de pecuária, mas na hora que ele entra nas florestas, como elas não queimam muito frequentemente, então elas acumulam muita matéria orgânica, muita folha morta, a hora que o fogo entra, ele realmente entra com intensidade. E como a gente pode perceber aqui, muitas espécies aqui nesse tipo de floresta perdem as folhas durante a estação seca e vai se acumulando uma grande quantidade de material combustível, né? E aí quando o fogo vem, ele é muito forte, muito intenso. Então ele acaba matando várias árvores que não são tolerantes a esse fogo intenso. A gente percebe claramente espécies de árvores que são nada tolerantes ao fogo, principalmente ao longo dos rios, que são medianamente tolerantes ao fogo, que ficam na porção média das encostas, mais afastadas, né, dos corpos d'água, e aquelas espécies que são bastante tolerantes ao fogo, que são as espécies de cerrado, e elas sofrem muito pouco com o fogo. A gente vai num lugar agora mais na área de montanha, onde tem mais espécies de cerrado. E a gente percebe aqui na árvore, né, pelo tronco dela, com essa casca bem espessa, bem característica, e a gente consegue perceber aqui nessa parte, né, que ela foi queimada, né, então o fogo passou aqui, mas ela já está bem recuperada, tem folha, está viva, enfim. A gente quase não vê mais, né, sinais do fogo, é mais na base dela que ela ainda tem um pouco aqui onde o fogo passou, né. Isso é um fruto de guatambu, uma espécie bem característica do cerrado, né? E ela agora está com os frutos abrindo, né? E você percebe as sementes são dispersadas pelo vento. Então, num cenário desse de abertura da floresta em função dos incêndios, algumas espécies elas acabam tendo vantagens, né, nesse momento. É que se esses eventos de fogo aí, em função da seca prolongada se intensificarem, essas espécies de cerrado tendem a ir ocupando as áreas de floresta, né? Então vai havendo uma savanização, vamos dizer assim, das florestas. Cada vez mais nós vamos ter condições de seca. Secas mais longas, secas mais intensas e a chuva cada vez mais concentrada num curto período de tempo. Então nós vamos ter menos alagamento. A tendência é que essa vegetação mais adaptada à seca, como a vegetação de cerrado, se expanda mais e com ela se expanda todo o ecossistema cerrado, os animais que estão acostumados a se alimentar dessa vegetação, a usar o fogo, a usar esse período seco em seu favor, e cada vez mais esses animais que estão adaptados ao Pantanal em si, ao alagamento, fiquem cada vez mais represados em alguns bolsões onde a inundação vai continuar. Se a gente continuar perturbando esse sistema, maior a probabilidade dele chegar perto de um ponto crítico em que ele vai se reorganizar de uma maneira que talvez ele não seja mais reconhecível do que a gente conhece como Pantanal. Estar no Pantanal é estar diante de uma natureza absolutamente deslumbrante, fascinante e que te coloca no seu lugar, que é um lugar menor diante dessa grandeza toda, dessa força que a natureza tem lá, né? Essa pulsação transforma tudo muito rapidamente e com um vigor muito grande. Ver isto sendo afetado é uma tragédia. Eu acho que o Pantanal é um bioma que está seriamente afetado, seriamente ameaçado e os brasileiros precisam olhar para isso. Hoje nós já temos um aumento da temperatura global de cerca de 1,1 graus centígrado e esse aumento da temperatura global determina também que os oceanos também acabem acumulando mais calor.
Esse aquecimento dos oceanos determina uma mudança dos padrões de circulação atmosférica e da transferência de umidade entre as diferentes partes do globo. Então, por exemplo, a precipitação que cai na Amazônia é muito dependente da evaporação dos oceanos. Então, esse aumento da temperatura nessa região tropical tem um efeito sobre as chuvas que caem na Amazônia. Parte dessa umidade que é gerada na Amazônia viaja e vem para o Brasil central, onde ela é absorvida pelos sistemas do Cerrado. E isso vai infiltrando lentamente no solo, porque são raízes profundas, solos muito profundos, e gradualmente drenam para abastecer 8 das 12 regiões hidrográficas do Brasil. Então, quando a gente, de forma concomitante, altera o clima global, desmata a Amazônia, desmata o Cerrado, o resultado é a gente fechar essa torneirinha que abastece os grandes rios. Qualquer seca, ela começa na atmosfera, que é o que a gente chama de seca atmosférica. Então, quando a gente fala de Pantanal, fatores que contribuem para a diminuição de chuva no Pantanal são anomalias na temperatura do Oceano Atlântico e também no aporte de umidade da Amazônia. Essa seca atmosférica, ela é então traduzida para o nível local e regional no que nós chamamos de seca hidrológica, que é o que a gente vê, por exemplo, na diminuição do nível dos rios, na diminuição da umidade do solo. Manter a vegetação nativa é chave para isso, porque a vegetação nativa, as florestas nativas, a vegetação de cerrado, elas favorecem a infiltração de água no solo. Elas favorecem que esse grande reservatório, essa grande caixa d'água dos rios do Pantanal esteja sempre cheia. Olhar a conservação do Pantanal precisa considerar a conservação do Cerrado, a conservação da Amazônia e a redução do impacto da ação humana sobre o clima global. Hoje é difícil a gente separar o que seria uma agenda de proteção do meio ambiente global e local, porque elas estão extremamente interligadas. Espero que esse cenário realmente se reverta num curto período de tempo e que as próximas gerações possam usufruir disso, né? Conhecer o Pantanal como a gente conheceu, né? Um Pantanal alagado, cheio de vida, cheio de aves migratórias, cheio de jacarés, cheio de cervos, onças, araras, que eles possam ter esse privilégio de um dia vivenciar o que a gente já vivenciou aqui, porque o Pantanal é um lugar muito, muito especial. Eu tenho esperança que um dia vamos ver o Pantanal bonito de novo, florido. Desde as crianças na escola, sabe, estão tendo bastante aula sobre isso. Então ele chega contando, sabe, sobre treinamento, a atividade dele, sobre que não é para pôr fogo. Então quem sabe essa geração já se continuar, né, na beira do rio, que a maioria eu acredito que continua, já com essa consciência, né? Proteger mais, né? Porque se nós que estamos aqui não proteger, né? Quem será?